Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, um salmo de número 32. Um salmo muito lido em diversas igrejas, muito conhecido. Salmo de número 32. Eu vou ler o salmo todo, mas a nossa palavra vai se concentrar em 3 versículos deste salmo apenas, que nós vamos analisar uma parte do culto, do nosso culto reformado, uma parte que nem sempre vem à tona, nem sempre faz parte do nosso cotidiano, mas que nós, como cristãos bíblicos, devemos sempre trazer o resgate, a lembrança, e principalmente usufruir da bênção que é a confissão de pecados. Se colocar diante de Deus aberto e experimentar o cuidado de Deus nas mais diversas dores e dificuldades que nós carregamos. A palavra do Senhor diz assim: a bem-aventurança de quem recebe o perdão, de Davi, um salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste o meu pecado. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. E com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Senhor, nós queremos nessa hora te rogar, Pai, que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração, à nossa mente. Te agradecemos, ó Deus, pela bênção que é poder estar junto da tua igreja. Obrigado por esse dia, Senhor. Cada vez que nós nos reunimos aqui, somos lembrados, ó Deus, que privilégio é esse, maravilhoso, de poder estar com os irmãos, revê-los. E, ó Pai, isso realmente se afirma nos dias em que nós vivemos, ó Pai, em que tantos estão amedrontados com a convivência, com a proximidade, que tantos, ó Deus, têm sido desafiados, ó Pai, diante desse tempo que nós estamos passando. É um privilégio estarmos aqui, ver os irmãos, ter esse tempo juntos de culto e sermos trabalhados como igreja pelo Senhor. Fala ao nosso coração nessa hora, Pai. Abre, ó Deus, o nosso entendimento, a nossa mente. Abre o nosso coração, Senhor, para que a gente possa, de fato, não só entender a Tua palavra, mas principalmente, ó Deus, abraçá-la. Colocá-la, Deus, num ponto de honra na nossa vida. Praticar, Deus, e experimentar de verdade o tempo novo no Senhor a cada dia, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, algumas décadas atrás nós cantávamos dentro das igrejas canções desse tipo: enquanto eu calei
o meu pecado. Ou cantávamos hinos do nosso inário, daqueles desse tipo: se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. No nosso hit parede da atualidade, canções assim geralmente ficam de escanteio. Porque é algo que tem entrado e tomado posse muitas vezes da vida dos crentes. É aquela visão, irmãos, de que a gente não pode olhar para dentro de si e se ver em problemas. Algo que tem tomado as igrejas, e o contexto brasileiro ainda tem muito disso, é que você tem que viver uma vida constantemente regada do triunfo, e um triunfo que não é bíblico, mas um triunfo que é moldado pela visão secular de vitória. Um triunfo que não vem de você ter na sua essência paz, harmonia entre você, o Criador, as pessoas que estão próximas a você, você carregar uma palavra verdadeira de esperança, de entusiasmo, de amor. Mas é um triunfo que está regado em bênçãos materiais, um triunfo que está regado em eu ter e o outro não ter, e uma comparação constantemente estabelecida. Quem é mais rico, quem tem mais saúde, quem os filhos estão mais bonitinhos na escola, cheirosos, limpinhos, quem tem feito isso mais, quem pôde viajar mais, e por aí nós vamos estabelecendo tantas comparações que quando nós pensamos de fato no que é a nossa vida, nós vamos vendo um vazio tremendo, a despeito de tantas questões que a gente possa experimentar. Quando nós falamos, irmãos, em confissão de pecados, geralmente o nosso coração tem uma situação de estranheza, de não aceitar aquilo muito bem. E eu quero compartilhar com você nessa manhã o quanto nós podemos ser abençoados, edificados, quanto nós podemos ser tratados diretamente por Deus, quando nós não apenas adquirimos um hábito, mas temos o entendimento do ato que é confessar-se um pecador e, mais ainda, sem generalismos, saber aonde a nossa vida corre perigo. Porque se você sabe aonde você está mais suscetível ao erro, você vai vigiar mais aquela questão, você vai falar mais com Deus a respeito daquilo ali, e obviamente você vai sendo curado, trabalhado e fortalecido nessas áreas. O salmo que estamos diante dele, irmãos, em algumas versões é chamado de um masquil, que você viu na sua tradução aqui, revista e atualizada, como um salmo didático, ou seja, um salmo que tem o objetivo de ensinar, de trazer realmente entendimento, aprendizado para o povo de Deus, mas pode ser também, numa outra tradução, um chamado musical, ligado a uma complexidade de música, um salmo que Davi escreve, mas é para ser tocado com vários instrumentos, numa lição realmente de harmonia, de orquestra, alguma coisa nesse sentido de complexidade. Um salmo que de fato deveria ser o exercício para aquele povo numa situação de penitência, numa situação de se apresentar a Deus entendendo como o pecado traz dificuldades e coisas terríveis na vida do israelita, daquele que é povo de Deus, do novo convertido, daquele que é igreja hoje. Esse salmo, Salmo 32, está num bloco de outros salmos chamados salmos de penitência. O Salmo 6 é um desses, o Salmo 38, o Salmo 51, que é um outro salmo que nós lemos costumeiramente, o Salmo 102, o Salmo 130, que é chamado aquele das profundezas, quando me vejo nas coisas mais absurdas, mais difíceis, e também o Salmo 143.
Se você está com a sua Bíblia aberta, irmão, dá uma olhada para esse salmo, porque você vai ver que a primeira expressão dele, ela vai dar a linha para todo o restante de raciocínio que Davi trabalha. Ele começa dizendo, bem-aventurado. Em outras versões você vai ler assim, olha quão feliz é, olha como essa pessoa é cheia de vida, olha só como esse cidadão, essa cidadã carrega consigo alguma coisa que vai além do que nós podemos identificar como felicidade. A expressão bem-aventurado é isso, é algo que vai além do costumeiro, se deu bem. É aquele que a gente olha e fala, rapaz, de fato a pessoa é plena de algo que enche o seu coração. E o tema central é esse, irmãos, a graça soberana de Deus em perdoar o pecado, em ver alguém que está se reconhecendo falho, em ver alguém que está de fato caminhando diante de uma dificuldade, porque se vê como aquém do padrão de Deus, e muito aquém desse padrão, mas vê Deus vindo, tocando, tomando e falando, eu te perdoo, te cuido e avanço contigo. Se a gente fosse fazer uma divisão, irmãos, já que a gente não vai tratar do salmo todo, mas apenas expondo para que nossa observação possa ser mais tranquila, você vai ter 4 divisões nesse salmo. Olha aí para os versículos 1 e 2, quando Davi vai falar de fato sobre a bênção que é obter o perdão. Ele vai estabelecer aqui 3 expressões que você tem como pecado na sua tradução ou iniquidade, e ele fala da bênção que é quando isso é coberto por Deus. Uma segunda divisão, nos versículos 3 até o versículo 5, e é essa que nós vamos trabalhar mais a fundo, é a confissão pessoal do salmista. É a experiência dele consigo mesmo, diante de Deus e até mesmo dos outros israelitas, ao se confessar, ao se colocar diante de Deus como alguém que necessita do cuidado do Senhor. A partir daqui, uma terceira divisão, dos versículos 6 até o versículo 10, quando agora ele vai instruir os crentes, ele vai dizer para as pessoas, olha, dessa forma, todos nós podemos agir desse jeito e obter o favor do Senhor sobre as nossas vidas. E uma última divisão está no versículo de número 11, quando ele convoca o povo, então, perdoado, cuidado por Deus, a estabelecer louvor, a cantar, a adorar e a louvar o Senhor pela sua grandeza, pela sua misericórdia. Versículos de 1 e 2, então, irmãos, nós temos como introito para o que nós queremos falar, a bênção do perdão. Se você observar na sua Bíblia, você vai ver 3 expressõezinhas aí. A primeira delas é iniquidade. É uma referência de atos que a pessoa comete, que tem pela Bíblia o tratado de ser rebelião contra Deus. Não são aqueles pecados que você talvez cometa numa escorregadela, aquele que você diz, vacilei aqui, mas são pecados de fato que a pessoa comete se colocando contra Deus. Eu não admito o seu governo sobre a minha vida, eu não quero que o Senhor intervenha nessa situação, ou eu digo certamente que não creio no poder, na obra do Senhor, por atitudes, por palavras e por pensamentos. Nos dias do Antigo Testamento, isso era algo corriqueiro que o povo de Deus caía, porque o povo, às vezes, irmãos, se comparava com seus povos vizinhos. E em determinados momentos, posso te lembrar um aqui, nos dias de Elias, por exemplo, em que há uma grande seca, aquele povo não conseguia colher, ele plantava e não vinha chuva de jeito nenhum, e o que se acontecia? As pessoas olhavam para os povos ao redor e via, olha, lá está tendo colheita, lá está tendo chuva e nós aqui não estamos tendo. Vamos invocar os deuses deles, vamos buscar essa divindade, porque isso vai trazer bênção para a nossa vida. E diversas vezes isso acontece, irmãos, deliberadamente. O servo do Senhor, às vezes se vê numa situação de empobrecimento, está faltando algo dentro de casa, a pessoa muitas vezes não está conseguindo um diálogo dentro do seu casamento, ou no seu relacionamento com os filhos ou os pais, e aí a tendência é, bom, eu vou ter que fazer algo, não posso ficar desse jeito, e normalmente a gente tira
a presença do Senhor do nosso coração e deliberadamente a gente vai buscar o favor em uma outra divindade, em um aconselhamento que não vem de Deus, em uma regrinha que talvez pareça inocente, faz isso, essa simpatia aqui, isso aqui vai dar certinho, ou procuramos um conselho em algo como, vamos ver essa tirinha aqui, o que os astros dizem sobre a minha vida nessa manhã, e nem sempre, irmãos, nós percebemos que isso de fato é se rebelar contra aquele que controla todas as coisas. E aqui vai um parênteses, se você é um crente e tem lidado com o horóscopo, outro tipo de coisa desse sentido, se você é aquele que é muito curioso e gosta de dar só uma bisbilhotada, em nome de Jesus, para com isso. Porque isso é do inferno, não vem do Senhor. Nós estamos num tempo em que crentes estão cada vez mais supersticiosos. Cheio de crente que não pode ver um gato preto que já quer subir em alguma coisa para não ver o coitado. Complicado. Iniquidade, rebelião contra o Senhor. Mas há uma outra palavra que ele usa para pecado aí, que constitui um termo mais amplo, aquele que você aprendeu na escola dominical, aquele que você chama de errar o alvo. Eu quis acertar, mas o meu coração não me deixou. Eu não queria ficar irado com minha esposa, mas eu fiquei, e ela me provoca. Não quis ficar chateada com meu marido, mas ele é terrível. E aí você se pega, às vezes, falando alguma coisa que não deveria. Você se pega fazendo algo que não deveria. Eu não queria fazer tal obra, mas acabei fazendo, vendo tal filme e por aí vai. Eu errei o alvo, que também é uma ofensa contra o Senhor. E há um terceiro termo, querido irmão, também traduzido com pecado, que contém a ideia de distorcer, de se desviar do caminho certo. Alguma coisa que você entende que a Bíblia parece estar te demonstrando, mas você não está compreendendo a mensagem correta. E isso pode caracterizar um pouco, irmãos, disso que a gente falou no início. Cristãos que perderam a visão de que se humilhando na presença de Deus serão realmente exaltados, trabalhados. Mas por estarem ouvindo muitas vezes no púlpito que o negócio é para a direita, é para a esquerda, por todo lado sou abençoado, e eu pulo para frente, eu volto para trás e dou mais passinhos, Jesus me abençoa. Muitas vezes nós vamos perdendo a dignidade do que é a humilhação, o se colocar diante de Deus, dizendo, Deus tem misericórdia de mim. E aí, irmãos, o que é maravilhoso nesses dois versículos é que o salmista, embora trabalhe essas coisas, ele vai mostrar, irmãos, que não importa o tipo de pecado, todos eles são cobertos pela maravilhosa graça do Senhor. E aqui nessa manhã eu gostaria de dizer para você, meu irmão, minha irmã, talvez no seu coração você carregue algo como disso Deus não pode me perdoar. Dessa palavra que eu falei anos atrás e feri pessoas, Deus não pode me livrar. Talvez você carregue um sentido de algo que você tenha feito, que você pense assim, o Senhor tem tanta ojeriza que eu entro dentro da casa escondido, eu não posso falar, mas eu quero dizer em nome de Jesus, Deus é muito maior do que o nosso pecado. E Ele está hoje pronto a estabelecer um novo tempo para você que às vezes não tem a liberdade de falar com o Senhor. A graça de dizer, Deus cobre de fato multidão dos meus pecados, não importa quais sejam. O apóstolo Paulo é aquele que diz, onde abundou o pecado, superabundou. Essa turma está sabendo bem, louvado seja Deus. E aí, irmãos, nós vamos entrar na experiência pessoal do salmista que ele vai compartilhar conosco nessa manhã. Versículos 3 a 5, ele diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui, queridos irmãos, nós vamos ter um vislumbre do período antes que o salmista se arrependesse e fizesse sua confissão ao Senhor, os versículos 3 e 4. E eu quero começar a trabalhar com você nessa situação. Quantas vezes, irmãos, nós vemos ou somos nós mesmos
silenciosos nessa nossa caminhada, porque não entendemos de fato o cuidado de Deus sobre nós. Andamos muitas vezes, irmãos, cabisbaixos, sabendo que tem alguma coisa que não está encaixando, não está batendo, tem algo que não está bem, e nós simplesmente tentamos levar. Vamos levando. Nós vamos nos arrastando muitas vezes, não percebendo a boa mão do Senhor. Interessante você observar, irmãos, que quando olhamos para os salmos chamados de penitência, a gente vai observar que essa sensação de cansaço, de peso, de estar com os ossos meio que apodrecendo, de não ter ânimo, vida para diversas situações, ela é comum em diversos salmos. Pega a sua Bíblia e vamos observar algumas coisas para você entender que ele não está apenas sendo poético, mas ele está expondo aquilo que está no coração dele de verdade. Eu citei alguns salmos para você, que são salmos de penitência, mas vamos comigo no livro de Salmos, então, no capítulo de número 6. O Salmo 6 é um salmo de penitência. Salmo 6, eu quero ler com você dos versículos 2 ao 7. E o texto, irmãos, vai dizer assim, veja o salmista dizendo: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos, olha a citação dos ossos, estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Olha só o que ele diz agora: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Salmo 38 agora, querido irmão. Salmo 38, versículo de número 3. Um outro salmo que ele pede perdão ao Senhor pelo seu pecado. Ele diz assim: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Um último texto para a gente voltar para o Salmo 32, Salmo 143 agora, mais lá para o final do livro, versículo 7. O salmista diz assim: dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova, para que eu não seja, Senhor, como aqueles que nessa hora estão padecendo, estão mortificados, estão de fato parecendo que só falta jogar terra. Irmãos, eu gostaria de trazer para nós, porque essa é uma experiência que o salmista está descrevendo. Eu gostaria que você pensasse comigo. Quantas vezes, às vezes a gente vem para a casa do Senhor, mas a gente parece que está vindo arrastado. Quantas vezes, irmãos, a gente entra e está o dirigente aqui à frente, e ele faz de tudo para nos motivar, às vezes. Trazendo para o culto da atualidade, quando ele diz assim: olha para o irmão que está do seu lado. Talvez você está olhando tanto para dentro de si, está com o seu olhar já tão chateado, porque a gente começa a sentir pena da gente mesmo. A gente começa a se olhar e falar assim: puxa, será que é só eu que estou passando tudo isso? E chega alguém para falar assim: você não sabe o que eu estou sofrendo? O nosso coração, fala para ele que você está sofrendo mais do que ele. Ele não sabe o que você está sofrendo. Você tem que falar, porque o seu sofrimento é muito maior. Você está precisando de oração mais do que ele.
E a questão, irmãos, é essa, porque a gente vai se fechando na gente mesmo, e aí a pessoa fala assim, olha para o irmão do lado para que você tenha um vislumbre que Deus guardou, está cuidando daquele ali, daquela ali. Às vezes ele chega para você e fala, olha quanta coisa Deus tem feito na sua vida, e você até se lembra, mas há algo que está arranhando o negócio, a música não vai, a oração parece que você está falando com qualquer coisa, menos com o divino, menos com o Senhor. O culto deixa de ser uma experiência, irmãos, entre nós e o Senhor que está no meio da igreja. Nós perdemos a noção do que é essa experiência que também é mística, porque nós falamos com Deus e Deus é Espírito, mas Ele diz, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito também, em convicção, em entrega, em encontro. E às vezes nós estamos dentro da igreja, irmãos, e a vontade é de estar em qualquer lugar, menos na casa do Senhor, porque a gente se vê ou indigno, a gente se vê muitas vezes injustiçado, a gente pensa que qualquer um está melhor do que a gente e a gente entra naquele espírito de hard, né? Daquele desenho, não sei se você se lembra, que o cara falava, ó dia, ó vida, ó azar, o tempo todo falando aquilo ali. E eu queria trazer, irmãos, algumas questões sobre arrependimento a partir desse salmo. Sobre esse momento que a gente pode ter com Deus durante o culto, que é da gente falar com, olha, agora sou eu e o Senhor, então você faz o seu culto aqui, embora nós estejamos juntos, mas eu quero ter essa experiência, eu com o meu Deus. Seja na minha casa, mas principalmente aqui, irmãos. Um momento precioso que é quando nós colocamos a nossa vida em arrependimento diante do Senhor. E o verso 3 vai trazer a primeira questão sobre isso, que é romper com o silêncio. Romper com essa prisão que é nossa. Não tem nada sendo visto, mas a gente se sente preso no silêncio. E silenciar, meu irmão, entre outra coisa, é fugir do arrependimento muitas vezes. Porque se eu não falo, ninguém viu. Se eu não confesso, se eu não me manifesto, está tudo guardado. Está tudo dentro da gaveta lá do coração e pronto, eu tento lidar com aquilo ali. Mesmo que eu caia nas dores, nos ossos secos, mesmo que eu ande sobrecarregado, arrastado, mas eu ainda tento lutar com aquilo ali. E o salmista diz, enquanto eu fiquei calado, enquanto eu não estabeleci de fato algo que fosse mostra do arrependimento. E aí, irmãos, a gente vai vendo que ele está sendo consumido. O silêncio consome, nos afasta de Deus. E nos afasta como, irmão? Porque ele nos impede de visualizar a graça, a bênção, o cuidado de Deus por nós. É como você chegar, irmão, num restaurante maravilhoso, ver todo tipo de comida, mas você ficar naquela assim, estou de dieta, não posso colocar a mão. E você olha e não pode se apoderar. Ou você chegar num lugar aprazível, cheio de gente conversando, mas você não tem coragem de falar porque o seu coração te atormenta, te aprisiona naquela hora. Isso vai nos enfraquecendo, seja diante das circunstâncias, porque você sabe que todo dia é dia de novidade, todo dia tem mais notícia acontecendo, todo dia tem demanda no seu trabalho, tem venda para ser feita, tem aula para ser dada, tem filho para ser levado daqui para lá, tem filho para ser buscado de lá para cá, tem gente para ser conversado e isso só vai acumulando, não para. Não tem jeito de você estabelecer dentro do seu cotidiano, agora eu vou parar e resolver minha vida. Irmãos, nós vivemos sempre trocando pneu com o carro andando. E enquanto você está pensando numa conta para ser paga, já tem outra para ser vencida. Enquanto você não fez as pazes com alguém aqui, já tem um outro te provocando de lá. E assim a gente caminha. Mas enquanto eu estou calado, enquanto eu estou fechado, eu vou cada vez sufocando mais o meu coração, o meu espírito. Mas há também, irmãos, uma outra realidade, porque enquanto eu estou silenciado, Deus também está em silêncio muitas vezes. Aqui eu gostaria de trazer para você uma ilustração de uma passagem que nós conhecemos bem, a parábola do filho pródigo. E a história conta que o filho mais novo pede a herança do pai, ele busca aquela parte com seu pai e sai para gastar.
Aquele ali é o seu momento de silêncio, porque ele não se volta para o Pai, ele vai gastar, ele vai viver, e ele começa a perceber que a coisa não está indo bem, e ele está indo de mal a pior, mas ele está ali calado. Mas do outro lado, irmãos, nós lemos na palavra de Deus que o pai todos os dias chega até determinado lugar e olha ao longe na estrada para ver se o filho volta. Mas o fato é que o pai olha, deseja, aguarda, mas o pai não vai até lá naquele momento para buscar. Essa é só uma ilustração para você perceber, irmãos, que enquanto há aquele distanciamento, o que parece é o filho não consegue ouvir, nem ver, nem perceber a graça que acontece quando ele está ali envolvido com as coisas do Pai. E quantas vezes, irmãos, nós no nosso silêncio, nós na nossa mente, e aí eu preciso te lembrar de algumas questões, né? Jeremias diz que o nosso coração é extremamente enganoso, ele é mestre em nos pregar peça. Nós vamos pensando que o nosso Deus não está nos vendo, que o nosso Deus não está nos dando vitória, que o nosso Deus não está cuidando de nós, que eu estou andando sozinho nessa vida e cadê Deus? E eu não paro para me confrontar dizendo, eu estou em silêncio, não estou buscando o Senhor também. E enquanto eu me calo, há também, irmãos, um entendimento de que Deus está silente. E isso cada vez mais vai provocando uma crise. Logo, o versículo 3 me ensina, querido irmão, que é muito importante eu romper com o silêncio. Eu dizer para Deus, com qualquer palavra que eu souber, às vezes quietinho, mais afagado num canto, mas dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha para mim. Senhor, vem até mim. Não sei orar, Senhor. Não sei o que te dizer, mas eu clamo, Pai. Como Jesus fala de um homem que ficava num canto da praça e não sabendo orar como um outro que se fazia de fanfarrão. Aquele homem socava o seu peito e dizia, tem misericórdia de mim. O salmista, meu irmão, minha irmã, ele rompe com o silêncio. Enquanto eu estava calado, a minha vida vai parecendo que está sendo gasta. E essa expressão, envelheceram os meus ossos, ela tem o sentido, e aí eu acho que vai ficar muito claro para nós. Pensa nas suas roupas, pensa naquela sua roupa mais velha, mais esgarçada. Aquela que está soltando fiapo já e que você fala, essa não dá para usar nem para ir na feira mais, não dá para fazer mais nada, essa acabou. Esse é o sentido dos ossos envelhecerem aqui. É você pensar que não tem forças para muita coisa, talvez apenas para rodar no piloto automático. Mas há uma segunda questão, irmãos, que está agora no verso de número 4. O arrependimento envolve romper com o silêncio, irmãos, mas envolve também compreender a sua condição. A percepção do salmista aqui é que a mão de Deus estava pesando sobre ele, e ele vê aqui que o seu vigor chegou ao final. Sequidão de estio é como você pensar um lugar extremamente quente, assolado pelo sol, que não dá fruto nenhum, porque tudo seca, não tem água. Isso é a questão de ser sequidão, de ter estio, estiagem longa demais. Mas a percepção dele, querido irmão, é que a mão do Senhor estava pesando. Mas muitas vezes nós achamos que Deus está contra nós no sentido de ficar nos oprimindo para que a gente se volte para Ele. Não é essa a realidade. A realidade, querido irmão, é que se nós voltamos as costas, não voltamos para o nosso Senhor, o Senhor não vai chegar e nos humilhar, nos espancar, mas Deus vai ficar como um cavalheiro, como alguém que honra a sua posição, como alguém que, embora pareça alguma coisa complicada, e eu preciso tomar cuidado com essa expressão, mas o Senhor também nos respeita. Pai e mãe, lembra quando você quer dar algo de bom para o seu filho, mas ele tem que entender o que você vai falar com ele? E às vezes você diz assim, vem cá que eu quero te falar um negócio, aprende a escutar, escuta, e ele está berrando. Ele está ali no desespero, se sentindo alguém completamente injustiçado. Que pai é esse? Que mãe é essa? E você, na hora que você acalmar, nós vamos conversar. Só comigo que acontece isso, irmãos?
É só comigo? De repente eu sou alguém muito fora da curva, assim, completamente aloprado nos meus sentimentos, né? Lá na sua casa, seus filhos são top do top, né? Eles não te desobedecem, não tem hora que você quer falar, eles não te escutam. De repente é só comigo. Mas aqui o fato é que o salmista está em silêncio, ele não procura Deus, ele acha que Deus está pesando a mão sobre ele, mas na realidade Deus está respeitando a mentalidade, a dureza de coração, entendendo assim, você quer ficar nessa teimosia? É assim que você quer levar as coisas? Romanos capítulo 1 fala, irmãos, que muitas vezes o homem é tão obstinado em se voltar contra Deus, que Deus o entrega às suas próprias paixões, às suas próprias torpezas, seus próprios desejos. Se você quer insistir nessa pecaminosidade, é assim que vai ser então. Não que eu vou chegar e jogar um raio aqui de cima, mas eu vou deixar você experimentar aquilo que você quer. E aqui o salmista já traduz assim, eu estou carregando um peso, parece que a mão do Senhor está constantemente contra mim, mas o fato é que Deus o deixa para que ele experimente aquilo que ele estava semeando dentro da sua caminhada. E você leu antes comigo aqui, quantas vezes ele fala dos meus ossos cansados, das minhas lutas, do meu cansaço, da minha questão de dureza dentro de mim. Mas o fato é, querido irmão, que arrependimento envolve compreender a condição. E como é que eu compreendo a minha condição? É talvez tendo a coragem de observar e dizer, Senhor, como é que eu cheguei até aqui? O que eu fiz, Senhor, nesse tempo aí que me afastou da minha família? Que a gente não consegue conversar bem? O que houve, Senhor, para que acontecesse isso? Eu era tão amigo daquela pessoa. Hoje a gente não consegue se olhar no olho mais. O que houve, Senhor, nesse meio tempo? Você deve estar acostumado, querido irmão, com outras orações daquele tipo assim, sonda-me, Senhor. O que é sondar, meu irmão? É você tirar qualquer coisa que impeça a sua visão para que você possa chegar mais profundo, lá no íntimo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Irmãos, o arrependimento abre nossa visão para o Deus da graça. Vamos voltar lá no filho pródigo. Ele chega num momento da sua caminhada em que ele está tão no fundo do poço, e aí o Senhor permite que ele se lembre, e ele começa então a ter aquela visão, eu estou aqui, comendo do pior que nem os bichos querem comer, mas lá na casa do meu pai, até o servo mais humilde tem uma refeição digna, no horário, usa roupas limpas. Eu estou todo sujo, estou imundo aqui nessa situação. Lá na casa do meu pai, eu estaria, na pior das hipóteses, vivendo como um dos servos, eu estaria limpo, alimentado, eu teria pessoas, à noite eles se juntam em volta do fogo, fazem um tempo de música ali, se divertem, cantam, tem comunhão, e eu estou aqui solitário. Irmãos, ele teve a humildade de perceber que ele, estando fora da presença do seu pai, daquele que era o cuidador, o provedor, ele estava no fundo do fundo. O salmista pensa que Deus está pesando a mão sobre ele, quando Deus, na realidade, o está respeitando e deixando que ele possa ter uma certa consciência. Irmãos, dentro do nosso culto, quando pensamos em arrependimento, irmãos, não há espaço para um arrependimento mecanicista, um arrependimento que a gente diz assim, Senhor, Tu sabes todas as coisas que eu passo, me perdoa, me lava, me limpa e até logo, vamos para frente. Irmãos, nós precisamos ter um entendimento das nossas caminhadas nesses dias e, de fato, irmãos, trazer para o nosso coração quantas vezes nós deixamos de confiar em Deus. Quantas vezes nós trocamos o Senhor pela confiança, por exemplo, naquilo que a gente tem lá no banco. Quantas vezes nós trocamos a nossa segurança em Deus por pensar assim, dentro de casa nada vai acontecer e acontece. Quantas vezes nós deixamos de estar na presença do Senhor e amar pessoas e amamos muito mais outras coisas. E pensar, irmãos, que
quando a gente confia no Senhor, Ele é fiel para nos cuidar. Quando nós nos abrimos, mesmo nos expondo às vezes a alguns perigos, o Senhor é poderoso para dar rumo, cuidado em todas as situações. Mais ainda, quando nós temos a honestidade, às vezes para confessar, até mesmo para alguém que a gente está chateado, magoado com alguma coisa, Deus é poderoso para fazer com que aquilo ali se converta em paz, em abraço, em perdão, em estar novamente juntos, em a gente poder tomar um café novamente, ainda que demore um pouco, mas o fato é, Deus é dinâmico, Ele trata, Ele age, Ele não para, Ele não é um Deus estático, Ele não é aquele que ficou lá atrás no passado, mas está presente hoje, agindo hoje. Nós olhamos para o tempo, irmãos, e podemos observar como a igreja do Senhor age nesses dias. E veja, não estou chamando você para ser irresponsável, nada disso. Mas a pergunta, que é aquela que só vai para dentro do coração, é: onde tem estado a confiança? Onde tem estado o louvor? Onde tem estado a gratidão, as ações? E aí, querido irmão, vem o versículo de número 5, com o último ponto que eu quero tratar com você, que não basta apenas romper com o silêncio, só falar, não basta ter apenas um entendimento do que está acontecendo, como as coisas chegaram até aqui, mas de fato é necessário haver ação, atitude, é necessário haver confissão, mas mudança. E aqui nós vamos desenvolver algumas questões, querido irmão. O Antigo Testamento, ele não tem uma palavra que seja absoluta para ser traduzida por arrependimento. Muitas vezes, quando você lê isso, a expressão no seu original tem a ver com você estar caminhando numa direção. E, de novo, aqui, escola dominical, tempo seu de ovelhinhas de Jesus, a classe dos pequeninos do Senhor. Arrependimento significa mudança de sentido na nossa caminhada. Você está indo numa direção, eu vou para lá, estou indo para distante do meu Deus e eu mudo o sentido da minha caminhada e volto para o meu Deus. Isso significa, querido irmão, que não basta apenas eu entender que eu estou caminhando errado. Não basta apenas eu parar e dizer, não vou fazer mais. Eu preciso me voltar e dizer, não, eu vou voltar para o Senhor e fazer objetivamente aquilo que me aproxima de Deus. Uma virada de 180 graus, uma virada completa de sentido. Não apenas parar, não faço mais, mas agora eu faço outra coisa no lugar, eu encho aquilo ali. De novo, uma parábola do Senhor, a casa foi limpa, está vazia, vai ficar vazia? Não, ela precisa ser cheia, habitada, ela precisa ser viva novamente, ela precisa ser inundada com a presença de Deus. O salmista diz assim: eu confessei o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Querido irmão, aqui nesse versículo de número 5, o salmista está repetindo aquilo que ele disse no versículo 1 e 2. As definições de pecado que ele estabeleceu lá no início do Salmo, agora ele volta em cada uma delas dizendo assim: Deus fez com que eu confessasse aquilo que eu afrontei a Deus, que eu fui rebelde contra Ele, não serei mais rebelde, mas serei servo. Naquilo que eu de repente pisei na bola, escorreguei, errei o alvo, não errarei mais o alvo, vou trabalhar a minha mira, vou buscar mais o Senhor. Naquilo que de repente eu fui confuso, não compreendi bem a exegese, não compreendi bem a teologia, a disciplina, a doutrina, agora eu vou aprender do jeito certo e eu vou caminhar para Deus. Perceba a diferença de arrependimento e remorso. Remorso é aquilo que você tem noção que fez errado, mas você não toma uma atitude para corrigir aquilo ali. A Bíblia tem aquele que tem o remorso por excelência, Judas, reconheceu o seu pecado, reconheceu que traiu o Senhor, foi até falar com aqueles que haviam subornado, mas Judas não volta atrás, ele vai se matar. Já Pedro é alguém que reconhece o seu pecado, é aquele que quando confrontado admite o seu pecado, e realmente se arrepende e começa a produzir frutos de uma vida de arrependimento. Meu irmão, quando a gente pensa nesse versículo de número 5, pensando no culto ao Senhor, irmãos,
Quando nós somos sondados por Deus, Deus vai começando a descortinar quem nós somos de verdade. E olhando para alguns atos pequenos e tolos, às vezes, como você possa pensar, o Senhor vai começando a trazer para você que às vezes o seu olho é pecaminoso e você não consegue controlar o seu olhar para determinado tipo de pessoa. O desejo, a vontade de ter aquilo ali. E quando o Senhor descortina aquilo, você precisa confessar e dizer: Senhor, o meu olhar é um olhar de alguém que é pecaminoso, que quer se saciar de uma forma que o Senhor não aprova. E eu preciso que o Senhor trate com a minha vista. Eu preciso, Senhor Deus, que o Senhor limpe a minha mente para que eu pare de ter esse tipo de desejo, para que eu pare de olhar para aquilo que eu não devo olhar. E assim, irmãos, em determinadas questões, a gente precisa de fato ter a visão de que nós precisamos nominar os nossos pecados. Um grande pregador no século passado, Hayden Wilson Tozer, ou como você mais conhece, A.W. Tozer, ele escreve num dos seus textos, e tem um livreto que tem esse texto, 5 votos para se obter poder espiritual. Um dos capítulos é: dê nome ao seu pecado. Quer obter poder, quer obter crescimento, quer obter intimidade com Deus, comece dando nome ao tipo de pecado que muitas vezes tem te assolado. E aí, irmãos, nesse sentido, o salmista mostra de fato, quando ele disse assim: eu falei com Deus, eu vou confessar ao Senhor aquilo que tem me assolado. Pecado precisa ser nominado, refletido e abandonado. Eu estou indo para um lado, agora eu vou para o outro. Se isso vai sair da minha vida, algo tem que tomar esse lugar para que eu não mais volte a cometer tal coisa. Queridos irmãos, vamos trabalhar um pouco para a gente se lembrar. Você se lembra de Zaqueu? Quantos conhecem a história de Zaqueu aqui? Zaqueu era um homem que conquistou sua riqueza, defraudando pessoas. No momento em que ele encontra-se com Cristo e é exposto à verdade do Evangelho, Zaqueu não diz apenas: nunca mais vou dar uma pernada em alguém. O que Zaqueu diz é: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quantas vezes, irmãos? 4 vezes mais, não é isso? Aquilo ali não é uma regra para cada um de nós. Não significa que se você atrapalhou a vida de alguém, você tem que ir lá e fazer 4 vezes mais. Mas a questão é o espírito da palavra. Se eu prejudiquei o meu irmão, eu vou lá pedir perdão e eu vou buscar de alguma forma restituir, servir, abençoar. Se eu falei algo dentro da minha casa, se eu tenho agido, irmãos, às vezes como uma anta dentro da minha casa, eu vou mudar de verdade e você alguma coisa mais nobre. Você é alguma coisa que vai de fato ser bênção dentro do meu lar. Para os meus filhos, para os meus pais, para os meus irmãos, para o meu esposo, para a minha esposa. Atitude, mudança. Não apenas entendimento no sentido de compreensão e está tudo certo. Romanos 12:2 diz assim: não se deixem moldar pelo sistema. Não se deixe ser levado pelo pensamento desse mundo. Mas de fato, que você seja transformado pela renovação da vossa mente. E essa é a expressão no Novo Testamento, irmãos, para arrependimento, mudança de mente, metanoia. É uma expressão de militares. Quando eles estão indo para um certo sentido, as coisas estão caminhando, é lá que nós vamos atacar ou fazer os nossos exercícios, alguma coisa, e de repente é o comando, metanoia, não é mais lá, é outra direção, é para outro lugar. O mundo está dizendo isso não pode tomar meu coração. O que vai fazer meu coração, metanoia, é a gente encher da palavra de Deus, é mesmo tendo conflitos, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, é dizer: Senhor, estou amedrontado, estou cansado, muitas vezes estou sendo levado, mas em nome de Jesus, Senhor, toma minha alma e enche a minha vida novamente. O apóstolo Paulo era um perseguidor de cristão, mas quando é exposto ao Evangelho, ele não apenas para de perseguir,
mas ele começa a pregar aquilo que antes ele condenava. Onésimo, um escravo fugitivo, escravo de Filemon, ele tem que voltar para o seu senhor e enfrentar a questão de que talvez fosse disciplinado, pudesse até ser morto talvez, mas ele resolve encarar e dizer: estou aqui diante de ti. E Deus provê graça, porque envia junto com ele uma carta do apóstolo Paulo para Filemon, para que tratasse aquele homem. Queridos irmãos, quando o Espírito de Deus traz arrependimento genuíno, não há uma tentativa de encobrir, nem o silêncio, nem de ficar pensando que a mão de Deus estava pesando no sentido ativo, que Deus estava... Mas a gente vai vendo que pela graça do Senhor nós temos acesso à presença do Pai. E agora sim, só para a gente fechar, observe, querido irmão, no Salmo 32, o versículo de número 6. Aqui sim nós vamos estabelecer uma generalização. Versículo 6 diz assim: sendo assim, ou seja, passando esse tipo de situação, o salmista vai dizer: todo homem, todo. E isso, irmãos, traz para mim um sentido muito lindo, porque aqui nós vamos observando que Deus nos perdoa quando a gente fala aquela mentirinha do bem, né? Aquela que a gente fala para enganar a criança. Ó, o velho do saco vai te pegar. Mas Ele também nos perdoa, irmãos, quando nós somos criminosos e desejamos a morte de alguém. Porque o 9º mandamento diz que a gente precisa entender o que vai na nossa mente. O mandamento fala de cobiça. Cobiçar a mulher do próximo, cobiçar o boi ou as posses do próximo. Ou seja, o que vai na sua mente. E o 9º mandamento, ele, nesse ponto, traduzindo junto com aquele que diz não matarás, muitas vezes eu não mato na faca, no tiro, mas eu mato. E aí, irmãos, eu preciso aprender que Deus, Ele é suficientemente poderoso para trazer esse versículo 6 sobre a vida de alguém que cometeu o pecado que na nossa mente é pequenininho, não tem problema. E aí uma realidade que há no meio da igreja, irmãos, a igreja nacional, a igreja mundial, está cheia de crente mentiroso, está cheio de crente que gosta de dar uma pernadinha aqui e ali, fala, isso aí não tem nada a ver não, nós estamos, pós-modernidade, né? Cada um faz ali, beleza, isso é pecado. E há também a questão de Deus ser perdoador daquele que mata, daquele que oprime, daquele que foi extremamente vil. Mas olha o texto, ele diz assim: um homem vai te fazer súplicas. Um homem piedoso, o que é um homem piedoso? Um homem que tem aprendido sobre Deus, alguém que tem tido a sua vida mudada e moldada pelo Senhor, mas ele vai fazer súplica, meu querido irmão, em tempo de poder encontrar com o Senhor. E eu queria te afirmar que hoje é o tempo de a gente buscar a presença de Deus para as nossas vidas. Quero terminar essa palavra, querido irmão, irmã, porque depois ele vai instruir o povo para, de fato, ser disciplinado em Deus, aprender com o Senhor. Não seja como um cavalo, uma mula, ou seja, bichos que só eram controlados por força externa, por pressão, na marra, no puxado, no tapa ou no chicote. Não seja desse jeito. Pelo contrário, vai fazer aquilo que de fato você vai aprendendo com o Senhor. Vai aprender para que você possa exultar e se alegrar em Deus. Mas eu queria encerrar essa palavra nessa manhã, trazendo para o teu coração, para o meu coração, essa pergunta. Irmão, qual a última vez que você entrou na casa de Deus e se viu como alguém necessitado de ser perdoado de verdade? Muitas vezes, irmãos, nós temos tratado o culto ao Senhor como um momento apenas de buscar bênção, como um momento de apenas conversar com irmãos e ter comunhão, como um momento, querido irmão, de apenas a gente entrar aqui ou em outra igreja e ter uma experiência catársica, em que a gente berra, que a gente fala, que a gente levanta a mão, que a gente abaixa a mão, que a gente declara
que a gente desafia, que a gente se impõe. E a gente sai da porta da igreja e o barco continua o mesmo, a gente continua com os ossos cansados. A gente continua dizendo, ó dia, ó vida, ó azar, a gente continua dizendo, como eu queria mais, como eu queria entender mais de Deus, como eu queria experimentar mais do Senhor. E nessa manhã, irmãos, nós aprendemos por alguém que era um rei. Davi não precisava de dinheiro. Davi, irmãos, não precisava de fazer força nenhuma para uma boa viagem, para uma boa comida, para ver tudo que o dinheiro pode comprar. No entanto, aquele servo do Senhor, ele não podia conviver com a dor de estar fora da presença de Deus. Quem escreve esse salmo, querido irmão, era um rei, tinha toda a autoridade, fama, sucesso, vencedor de guerras e guerras. Mas quando você entra na intimidade de Davi, você vai ver as crises com os filhos, as crises com a esposa, as crises com a morte de Urias. E, no entanto, esse homem vai buscar Deus dizendo, eu confessarei o meu pecado. O Salmo 51, que é mais literal, mais rasgante, ele diz assim, pecado eu fui concebido, minha natureza é ruim, Senhor. Irmãos, quando a gente pensa em nós não somos reis, nós não somos a última bolacha do pacote. Todos nós precisamos entender com humildade, queridos irmãos, o tempo que nós vivemos. Mas olha que bênção, o mesmo Deus que olhou para Davi é o Deus que olha para nós hoje. O mesmo Deus, irmãos, que foi gracioso com Davi, é gracioso comigo e com você hoje. Então eu queria te dizer duas coisas. A primeira delas, meu irmão, é que não há pecado que Deus não possa perdoar e te livrar. Em nome de Jesus, não fique calado. Não se feche. Não ande carregando essa mochila pesada que te entorta, te aborrece, te machuca. Saia desse tipo de coisa. A outra questão é, quando você estiver no culto ao Senhor, usufrua da presença de Deus. Usufrua, porque Deus quer te fazer alguém melhor a cada dia. E isso é lindo, querido irmão, porque talvez a gente viva um tempão da nossa vida como alguém cheio de situações que a gente se envergonha. Mas louvado seja Deus, porque quando a gente vai se avaliando e pedindo ao Deus, pedindo ao Espírito Santo que vá nos trabalhando, Ele mesmo vai começando a mostrar para nós, olha onde você estava, olha a obra que eu tenho feito, olha como é que você está mudando, olha como é que você está crescendo, continua caminhando, continua confiando, eu estou contigo e não vou abrir mão de você, eu não vou abrir mão de você. E aí, irmãos, quanto mais a gente se entrega, a gente oportuniza esse tempo com Deus, mais a nossa vida é varrida, é lavada, é encharcada, é repleta da presença de Deus. Queria te convidar para a gente orar um tempo. Queria te convidar para você orar pela sua vida. Talvez nessa manhã você vá dizer para você mesmo, eu estou tão bem, não sei nem o que precisa mudar mais. E aí é aquela hora que a gente pode dizer para o Senhor assim, Pai, fala ao Senhor para mim o que precisa ser trabalhado. Que eu esqueça o pastor agora, que seja eu e o Teu Santo Espírito